Preocupação. Secretaria Estadual de Saúde confirma a primeira morte por febre amarela em Juiz de Fora neste ano. A situação, ela muda toda hora, mas o último dado da parte da manhã é que nós tínhamos 20 casos suspeitos na região, sendo 8 suspeitos de Juiz de Fora. Desses 8 de Juiz de Fora, um veio a óbito, que vai ser confirmado no próximo boletim da Secretaria Regional de Saúde. Otimismo. Caixa Econômica Federal libera 4 bilhões de reais para financiamento da casa própria e anima mercado imobiliário. Comparando com janeiro de 2014, 15 e 16, há uma clara recuperação do mercado. Muito em função da volta do crédito, de linhas de crédito que estavam restritas. E em Lavras, no sul de Minas, Polícia Militar prende quadrilha suspeita de falsificação de documentos. Chamou a atenção também que havia um caderno em que os estelionatários, os fraudadores, eles treinavam as assinaturas das pessoas para que na hora do crediário não houvesse dúvidas, né, quanto à idoneidade do documento. Olá, boa noite para você. O Mais Notícias desta sexta-feira começa com um alerta sobre a febre amarela em Minas Gerais. A Secretaria de Saúde confirmou a primeira morte pela doença em Juiz de Fora. Essa é a terceira morte registrada na Zona da Mata este ano. O primeiro caso confirmado de morte por febre amarela em Juiz de Fora é de um paciente do sexo masculino de 58 anos. Ele estava internado na Santa Casa de Misericórdia, passou por um transplante de fígado, mas morreu no último dia 18. A situação, ela muda toda hora, mas o último dado da parte da manhã é que nós tínhamos 20 casos suspeitos na região, sendo 8 suspeitos de Juiz de Fora. Desses 8 de Juiz de Fora, um veio a óbito, que vai ser confirmado no próximo boletim da Secretaria Regional de Saúde. Neste ano, são 47 casos confirmados em Minas Gerais. Até agora, 25 pessoas morreram com a doença. Então, nesse sentido, a gente classifica como um surto na região metropolitana. Os outros casos, eles estão dispersos, espalhados por outras regiões do nosso estado. São aproximadamente em torno de 20 a 24 municípios com transmissão. Em Juiz de Fora, o último levantamento apontou que 6 casos suspeitos estão sendo investigados, um foi descartado e uma morte foi confirmada. A Secretaria de Estado de Saúde incluiu municípios atendidos pelas superintendências regionais de Juiz de Fora e de Barbacena num decreto de emergência. O primeiro decreto, publicado no dia 20 de janeiro, declarava a situação de emergência em saúde pública em 94 municípios mineiros. Com a emenda, o número subiu para 162 cidades. O que a gente tem orientado é que os municípios, utilizem a instrução normativa do Ministério da Integração Nacional para fazer esses decretos de situação de emergência. As autoridades de saúde do estado e também de Juiz de Fora afirmaram que não há surto de febre amarela na Zona da Mata. Nós não estamos numa situação de surto, ele entrou no decreto porque toda a capacidade instalada para atendimento da região se localiza em Juiz de Fora e esse decreto possibilita algumas agilidades em contratações de pessoas para atender, médicos, então por isso que ele entrou nesse decreto. Ainda segundo as autoridades de saúde, todos os casos de febre amarela confirmados no estado neste ano são de pessoas que não se vacinaram contra a doença. Hoje nós estamos com 91,55% de toda a população de Juiz de Fora vacinada, estamos fazendo uma busca ativa para essas pessoas, buscarem essas pessoas para vacinarem, principalmente homens na faixa de 40 a 50 anos, que é onde tem maior incidência da doença. Por enquanto, todos os casos confirmados foram por contágio silvestre. Em Minas Gerais, no Brasil, nós não temos confirmação de casos de transmissão de febre amarela urbana. O último Lira, levantamento do índice rápido de infestação, registrado em Juiz de Fora, preocupou a Secretaria de Saúde. Por isso, mesmo não tendo confirmação de transmissão urbana pelo Aedes aegypti, é importante manter o combate ao mosquito. E é por isso que a população tem que nos apoiar nesse momento em poder realizar a tarefa diária, semanal, de verificar em suas residências
potes, locais que acumulem água, para não proliferação do Aedes aegypti. Enquanto isso, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, no norte de Minas, a situação com relação à febre amarela é considerada tranquila. Já o sul do estado está sendo monitorado. Principalmente porque faz parte de uma área de transição, né, entre a região metropolitana e o estado de São Paulo, que hoje também está sendo acometido por febre amarela. Então, todos os nossos esforços, as equipes estão fazendo trabalho junto com as equipes municipais e a importância de aumentar a cobertura vacinal nessa região. 8 pessoas foram presas em Lavras, no sul de Minas, por falsificação de documentos. A fraude foi descoberta quando 2 integrantes da quadrilha tentavam comprar uma moto com documento falso. Com os suspeitos, a polícia encontrou uma série de documentos adulterados, além de drogas e canhotos de compras feitas no comércio da cidade. Como que funcionava a fraude? Documento extraviado aqui na cidade, os estelionatários tinham acesso a esses documentos e fraudavam os documentos. De que forma? Eles abriam um RG, retiravam fotografia e conseguiam a fotografia de uma terceira pessoa, de um laranja. E aí, a partir desse documento fraudado, eles faziam compra no comércio aqui em Lavras. A casa dessa quadrilha começou a cair quando 2 integrantes tentaram financiar uma moto aqui nesta loja. Curiosamente, a loja fica quase em frente ao batalhão da Polícia Militar, que fica bem ali atrás. Esses 2 suspeitos teriam vindo aqui pelo menos 3 vezes, tentando aprovar a documentação. O problema foi que o banco responsável por fazer o financiamento conseguiu o telefone do verdadeiro dono daquele documento que os bandidos estavam tentando usar aqui na loja. O banco então ligou para essa pessoa e descobriu que essa pessoa não estava comprando moto nada e que ela tinha tido a carteira de habilitação furtada. A partir daí, o banco avisou os vendedores da loja, que por sua vez informaram a polícia. A polícia então orientou para que eles fizessem o seguinte: entrassem em contato com os 2 golpistas, dizendo que o financiamento estava aprovado, para que eles pudessem voltar aqui na loja. Foi o que eles fizeram. Assim que os 2 entraram aqui para concluir a compra, os vendedores informaram a polícia que chegou e pegou os 2. Entre os documentos entregues na concessionária, havia um comprovante de residência, que os policiais pegaram uma cópia para tentar chegar até os outros integrantes da quadrilha. Havia um caderno em que os estelionatários, os fraudadores, eles treinavam as assinaturas das pessoas para que na hora do crediário não houvesse dúvidas, né, quanto à idoneidade do documento. Na casa havia também uma grande quantidade de maconha e diversos produtos já adquiridos em nome das vítimas. Enquanto registravam a ocorrência, um fato chamou a atenção dos policiais: a grande quantidade de produtos adquiridos em uma mesma loja. Foi aí que um novo suspeito apareceu na história. Nós descobrimos que era um funcionário de uma loja grande aqui de Lavras. Localizamos essa pessoa e ela foi levada também para o local da ocorrência. O funcionário da loja seria o responsável por organizar a ação da quadrilha dentro do estabelecimento. Tráfico de drogas, falsidade ideológica, formação de quadrilha, corrupção de menores, havia a presença também de 2 menores. Eles foram enquadrados em todos esses crimes aí. As pessoas reclamam depois que quando você vai procurar um emprego, o empregador pede atestado de bons antecedentes. É para evitar esse tipo de coisa. Geralmente, essas ações organizadas e coordenadas dentro de empresas, elas têm a participação de alguém de dentro. Então é normal que o empregador se sinta mais à vontade em contratar quando ele tem segurança do que ele está fazendo. Você acompanha comigo agora um giro da reportagem pelo Estado nessa sexta-feira. A BR-365 ficou interditada durante algumas horas por causa de um acidente no trevo de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Por sorte, ninguém se feriu. O motorista de um caminhão cegonha perdeu o controle da direção e atravessou a pista. O veículo ficou na diagonal, fechando totalmente a via. A Polícia Rodoviária Federal foi até o local atender a ocorrência e conseguiu liberar metade da pista no momento do acidente. A pista ficou interditada durante 3 horas e só foi liberada no final da manhã de hoje. De Uberlândia, Wallace Coelho. Um homem
de 29 anos foi executado com 13 tiros dentro de um ferro velho na Avenida Vilarinho, na região de Venda Nova. Segundo a Polícia Militar, Aurélio Rebelo Campos estava em disputa por um ponto de venda de drogas na região do bairro Serra Verde. Mesmo armado, foi surpreendido pelo suspeito, que recebeu a cobertura de outros 2 criminosos. A vítima já tinha passagens por furto, roubo e tráfico. A polícia investiga o crime. De Belo Horizonte, Gisele Ramos. O indicador de inadimplência do SPC de Minas Gerais apontou que os mineiros estão devendo menos. O volume de atraso dos consumidores caiu mais de 8% no mês de dezembro do ano passado, na comparação com o mesmo período de 2016. Dívidas e mais dívidas, contas atrasadas e cartões de crédito estourados. Essa era a vida do Diego. É uma vida extremamente estressante. A vida de quem deve muito é uma vida que você não consegue colocar a cabeça no travesseiro tranquilo, porque você tem que pensar no fechamento do seu mês. Mas ele deu um jeito. Depois que foi morar sozinho, resolveu se organizar. Eu tive a ajuda de um consultor financeiro e esse consultor me ajudou a entender quais eram os meus ativos e os meus passivos. O que entrava, o que saía e o principal, como que eu deveria agir diante dos gastos que eram supérfluos. Então eu tive que fazer um corte profundo dentro daquilo que era supérfluo e entender que as minhas dívidas básicas, as contas básicas, deveriam ser as prioridades. Hoje ele está livre das contas e dos cartões. O Diego e muitos outros mineiros começaram 2018 devendo menos. O indicador de inadimplência do SPC de Minas Gerais mostra que o volume de dívidas em atraso dos consumidores aqui do estado caiu quase 8,5% em dezembro, na comparação com o mesmo mês em 2016. Estamos vivendo uma inflação menor, juros menores, mais contratações que demissões com carteira assinada. Tudo isso fazendo com que a renda da população esteja melhor. Com a renda da população melhor, ela consegue poupar mais ou consumir mais ou até mesmo liquidar suas dívidas. Essa é a maior redução registrada pelo indicador nos últimos 4 anos e mostra que aos pouquinhos os mineiros estão voltando a ficar com as contas em dia. Muita gente aproveitou o 13º salário para quitar as dívidas. Os homens foram os que mais conseguiram sair do endividamento, mas as mulheres não ficaram tão atrás. Na análise por faixa etária, essas dívidas registradas em dezembro do ano passado são de pessoas com mais de 50 anos. Essa faixa etária, normalmente eles são responsáveis pela casa, responsáveis pela família. E nem sempre todo mundo da família está na época de contribuir financeiramente. Não importa a idade, é preciso coragem e organização para sair do vermelho. Atitude que com certeza faz um bem danado. Hoje, só mesmo o cartão de débito no máximo e de o principal, Isso aqui não faz parte mais da minha realidade. A próxima informação é uma informação de economia. A Caixa Econômica Federal retomou a linha de crédito mais barato para comprar a casa própria. A notícia animou o mercado imobiliário, que está com expectativa de crescimento neste ano. Por todos os lados, lá estão elas, as plaquinhas informando que aqueles imóveis estão à venda. E se tem tanta oferta no mercado imobiliário, é sinal que existem compradores. Comparando com janeiro de 2014, 15 e 16, há uma clara recuperação do mercado. Muito em função da volta do crédito, de linhas de crédito que estavam restritas,
que haviam sido canceladas, que voltaram, isso aí dá um impacto quase que imediato no mercado. E tem muita gente entrando para o ranking que está ajudando a aquecer o mercado. Leandro faz parte desta turma. No final do ano passado, ele realizou o sonho da casa própria. Eu fui pesquisando muito sobre incorporações imobiliárias, compras na planta. E o que eu tive de experiência própria é que tem um desconto muito grande. Até pela situação financeira do país, as incorporadoras elas têm dado um desconto muito grande para conseguir efetuar todas as vendas. E foi assim que eu consegui um imóvel próprio. Aqui em Pouso Alegre, no sul do estado, o mercado imobiliário andava em baixa nos últimos 2 anos. Segundo os proprietários de imobiliárias, 2016 e 2017 devem ficar no esquecimento. Na época, as crises financeira e política atrapalharam e muitos negócios. Agora, eles estão mais otimistas. Tudo começou a mudar no final do ano passado. Não só o mercado de imóveis financiados, mas também o mercado para imóveis de investidores, né? Eles voltaram, né, com a queda dos juros, houve a volta desse tipo de cliente que ajudou na recuperação do mercado imobiliário. Com o aquecimento do setor, teve quem precisou contratar. Esta imobiliária, por exemplo, abriu uma vaga de emprego, que inclusive já foi preenchida. Eu abasteço as redes sociais e o site com as informações. Quando chega uma casa aqui, eu já coloco. Eu atendo pelas redes sociais, eu faço o primeiro atendimento, depois eu passo para o corretor. Para o corretor já ter as informações prontas para ele fazer a venda, para ficar mais ágil a venda. Segundo o presidente do Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis da região, este promete ser um ano melhor para o ramo. Já as empresas voltaram a colocar os lançamentos novamente no mercado. Elas tinham engavetado e agora já começaram a nos procurar dizendo, vamos lançar novamente novas situações de apartamentos de 3 quartos ao invés de 2. Tem muitas novidades para esse ano. O outro fator deve ajudar ainda mais é que o governo federal liberou 4 bilhões de reais para a linha de financiamento pré-cotista. Além disso, a taxa de financiamento, que era de 80% para imóveis usados, foi reduzida para 50% no ano passado. Mudança que fez muita gente desistir de comprar um imóvel novo. O limite do financiamento do imóvel usado para 50%, o mercado do imóvel usado ficou estagnado. Agora, em novembro, ele anunciou uma verba de 8,7 bilhões do programa pró-cotista e aumentou novamente de 50% para 70% o limite do financiamento do imóvel usado. Se quem vende está contente com o mercado, imagina quem compra. Pois é, para quem conseguiu conquistar a tão sonhada casa própria, só resta aproveitar o lar doce lar. Eu acho que em dezembro agora já sai a construção e curtir a casa. O Atlético Mineiro perdeu ontem em Nova Lima para o Vila Nova, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro. Letícia Reis, que já está aqui comigo. Boa noite, Letícia. Boa noite, Luiz. A gente pode considerar que foi uma zebra? Foi uma zebra. Resultados, né, contra os times da capitais desse jeito é sempre uma zebra. É sempre uma zebra, né? Com certeza. Como é que foi essa história do jogo? Olha, o Atlético foi lá para Nova Lima todo entusiasmado para poder somar pontos e não contava com esse tropeço na altura do campeonato. O Vila Nova precisava pontuar, já que tinha perdido dentro de casa para o Boa Esporte no final de semana. O estádio Castor Cifuentes estava lotado e os torcedores confiantes com os 3 pontos do Leão.
Yuri do Atlético e Daniel Moraes quase saíram no tapa com apenas 1 minuto de jogo. Tirando um ou outro lance sem muita emoção, o primeiro tempo de Vila Nova e Atlético foi de doer. Mas a última etapa compensou o ingresso. Matheus Mancini empurrou Carrara e o time da casa reclamou querendo a marcação do pênalti. Na sequência, não teve conversa. Daniel Moraes chutou e a bola bateu na mão de Matheus Mancini. Pênalti para o Vila Nova. Daniel Moraes cobrou bem e colocou o Leão em vantagem no placar. O Atlético fez o papel dele de partir em busca do empate. Eric perdeu uma boa chance. A pressão imposta pelo Galo também abriu espaço para o Vila Nova atacar. Mas o Atlético não teve outra escolha. O chute de Matheus Mancini sacudiu o travessão vilanovense. O time atleticano também reclamou de um pênalti em Patrick. Nos acréscimos, até o goleiro Vitor foi para a área. O Atlético arriscou tudo no final e quase deu certo. Em Nova Lima, Vila Nova 1-0. Vitor era o único titular do Atlético em campo. Nós temos um planejamento a seguir. Nós precisamos de um certo tempo para condicionar todos os jogadores. Nós vamos seguir esse planejamento. O Atlético está poupando jogador para quê? Então, no primeiro jogo, esse time que entrou ontem contra o Vila Nova foi o mesmo que veio aqui a Varginha disputar contra o Boa Esporte. O Oswaldo de Oliveira falou que está treinando duas equipes, até porque começa a Copa do Brasil, o Atlético vai disputar, e aí ele está tentando as duas equipes para poder fazer uma mescla de jogadores nas duas competições. Não deu certo não, né? Pelo jeito não deu não, o jogo de ontem... Temos tabela do campeonato? Temos tabela, agora a gente já tem a tabela, né? Já foram 3 rodadas, dá para a gente ter uma parcial. O Cruzeiro é o líder com 7 pontos, empatado com o América, também 7 pontos. O RT é o terceiro colocado, empatado com o Caldense com 5 pontos. O Atlético Mineiro, que perdeu ontem, é o quinto com 4 pontos, seguidos de Patrocinense, Tombense e Boa Esporte, todos eles com 4 pontos. O Vila Nova é o nono com 3, empatado com Uberlândia e Democrata, que é o primeiro da zona da degola, e o Tupi, que ainda não pontuou, é o lanterninha da competição, viu, Luiz? Muito bem, e os jogos do fim de semana? Temos jogos do fim de semana, essa rodada é a 4ª rodada do Campeonato Mineiro. O América enfrenta o Boa Esporte amanhã às 4h30 da tarde no Independência. O Tombense recebe o Cruzeiro no Ipatingão às 7 horas da noite. No domingo, todos os jogos às 5 horas da tarde. O Atlético enfrenta o Patrocinense no Estádio Independência. O Tupi recebe a Caldense no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio. O Uberlândia recebe o Vila Nova no Parque do Sabiá. E fechando a rodada na segunda-feira, o Democrata joga em Governador Valadares contra o URT às 8h30 da noite. Agora, com o jogo e tudo, Letícia, parece que a notícia do dia é a ação judicial entre Atlético e Cruzeiro. A rivalidade extracampo das duas equipes, viu, Luiz? É. E esse nome tem um nome, viu? Fred. O jogador, desde que resolveu voltar a vestir a camisa do Cruzeiro, sabia que existiria uma multa no valor de 10 milhões de reais pela rescisão do contrato. Durante a negociação, o Cruzeiro disse que faria o pagamento no dia seguinte que saísse a publicação do contrato do jogador. Nós até comentamos isso aqui no Mais Notícias, que Fred seria dúvida para a estreia, mas o Atlético cumpriu com o prazo e liberou o contrato do jogador no dia 16 de janeiro. Ou seja, Fred esteve apto para jogar na estreia no dia 17 e nesse dia o Cruzeiro teria que ter feito o pagamento. Porém, até hoje, o Atlético não recebeu os 10 milhões de reais e publicou uma nota oficial explicando que entrou com uma ação judicial junto à CBF para poder receber esse montante. Agora a gente vai ter que acompanhar aí como é que vai ser essa rivalidade extracampo. Parece que a dívida, na verdade, é do Fred, né? É. Mas o Fred combinou do Cruzeiro pagar. Isso, então fica, a dívida do Fred e o Cruzeiro, já sabendo da negociação, falou que pagaria. Joia. Agora, rapidinho, me conta como é que foi a estreia do vôlei de Lavras ontem. Nós falamos aqui que iria estrear. Estreou com derrota. Ixi. Jogando em casa, o Lavras Vôlei perdeu para o Cefa do Rio Grande do Sul por 3-7-1. A Superliga B tem 6 clubes. Na primeira fase, eles jogam entre si em turno único. Os 2 melhores times se classificam direto para as semifinais e os outros 4 se enfrentam depois para definir os últimos 2 semifinalistas. O próximo confronto do Lavras Vôlei é na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, contra o ADC de Osasco. ADC ou ABC? ADC.
Bom, você sabe que a gente tem novidades a partir de segunda-feira aqui no Mais Notícias, né? Tô sabendo. Eu vou contar agora para quem está em casa. A partir de segunda-feira, agora, dia 29, o Mais Notícias vai ser maior e vai ter um novo horário. Você vai acompanhar as notícias do sul de Minas, da Zona da Mata, do Campo das Vertentes e do norte do estado, a partir das 6h50 da noite. Então, 10 para 7 da noite, logo na sequência do Cidade Alerta. O Mais Notícias vai começar depois do Cidade Alerta, vai ter 55 minutos e isso a partir, então, da próxima segunda-feira. Eu espero você às 6h50 da noite. Hoje nós ficamos por aqui, tenha um bom fim de semana e voltamos na segunda-feira. Boa noite, Letícia.